Prezadas companheiras, vou começar o dia hoje entrando ao vivo aqui na rádio de Taquara, para bater um papo aqui com os nossos companheiros e companheiras que nos acompanham aqui no nosso canal. Conferir o número aqui, vamos lá, 041 3542. O número chamado não existe. Por favor, verifique o número discado e tente novamente. 3542-2240. 3542-2240. 3542-2240. Tentar de novo, 542-2240. O número chamado não existe. Vou tentar um outro número aqui. Sejam muito bem-vindos aí, companheiros e companheiras. Falar aqui com o companheiro aqui que está... O número que tu me passou está dando inexistente, 3542-2240. Me avisa que eu estou tentando aqui, tá? Mas está dando inexistente. Bom dia, prezados companheiros. Bom dia, prezadas companheiras. Estamos aí. Algumas cidades do Brasil hoje feriado, outras não, porque na realidade é um feriado nacional, mas algumas cidades anteciparam o feriado por conta da questão da pandemia, né? E hoje é aniversário de Brasília, né? Brasília que é esse símbolo para todos nós, uma cidade que foi sonhada, uma cidade muito bonita, né? Patrimônio histórico da humanidade, projeto, né, urbanístico do arquiteto Lúcio Costa e uma obra da arquitetura com a marca eterna, né, do grande Oscar Niemeyer. Uma cidade moderna, uma cidade que, em muitos aspectos, ela parece, inclusive, um museu a céu aberto, né? E a gente fica aí com os nossos companheiros e companheiras. Juscelino Kubitschek. Vamos tentar de novo a rádio aqui, gente. Vamos lá. 04151 3542 2244. Vamos ver se funciona agora. Bom dia, pessoal. Bom dia. Aqui quem fala é o deputado Paulo Pimenta, tudo bem? Oi, bom dia, deputado. Tudo certo? Como é que tá aí o som, tá bom? Tá perfeito, estou lhe ouvindo bem. Tá ótimo. O senhor tem entrevista com o Vinícius, né? Perfeito. Isso, eu já vou deixar o senhor já na escuta para falar em seguida com ele. Tá legal. Obrigado, viu? De nada. É isso aí, gente. Estamos ao vivo já aqui na Rádio Taquara. Daqui um pouquinho já estamos aí. Aqui no Observatório Elenium, estação automática no bairro Santa Rosa, aqui em Taquara, 17 graus décimo. A temperatura do momento, previsão do tempo, oferecimento é Desentupidora Comigo.
Desentupidora Guri, limpeza de fossa, filtro e sumidouro, desentupimento de canos, ralos, pias, vasos sanitários e caixa de gordura. Entupiu? Chame o Guri. WhatsApp 51 98040 7391 ou 99 132 5265. 8 horas 37 minutos, 8h37, estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490, tivemos aí a previsão do tempo e agora está na linha conosco o deputado federal Paulo Pimenta. Bom dia. Bom dia, Vinícius. Bom dia, prezados amigos e amigas da Rádio Taquara. Em primeiro lugar, agradecer a vocês pela oportunidade de estar fazendo esse contato. Agradecer aí que está na audiência o nosso querido amigo Lorival Rosa, que é um grande parceiro, um amigo que eu tenho em Taquara, que sempre foi o articulador aí do trabalho do nosso mandato no município, na região. Agradecer à ex-vereadora Mônica, que é, né, a principal liderança estadual que nós temos do PT em Taquara. Também meu amigo pastor Genésio, né, que teve uma grande atuação na época do orçamento participativo. Conheci o Genésio lá no litoral, já está há vários anos em Taquara. Estou muito feliz também em saber que ele está aí na audiência conosco. E os demais companheiros e companheiras que nos prestigiam, Vinícius, nesse dia 21 de abril, um dia cheio de significados para o povo brasileiro, né? Tiradentes, Fundação de Brasília, e tudo isso aí, de alguma forma ou de outra, tem um significado importante para todos nós no dia de hoje, Vinícius. Pois é, deputado, um dos nossos temas hoje é a questão do enfrentamento à Covid. O Congresso Nacional se debruçando sobre a CPI da Covid. Quais são os próximos passos do Congresso Nacional em relação a esse tema? Olha, Vinícius, infelizmente, eu digo infelizmente, né, o Brasil chegou ao ponto de ter que realizar uma comissão parlamentar de inquérito sobre uma doença trágica como essa, durante o enfrentamento da doença. Com certeza, se nós tivéssemos conseguido no Brasil desempenhar, né, uma ação de combate ao coronavírus que pudesse, pelo menos, ser reconhecida como um esforço do país, e quando eu falo país, Vinícius, eu não falo só governo federal, viu? Quando eu falo país, eu falo de uma forma geral. Recentemente saiu um estudo dos 100 maiores países do mundo. O Brasil ficou em último lugar no enfrentamento da doença. E basicamente são dois os aspectos que a gente precisa sempre tratar quando a gente fala da pandemia, né? O primeiro deles é a questão sanitária. O Brasil acabou optando por uma visão que foi uma visão única no mundo. Não tem nenhum outro país que fez o que o Brasil tentou fazer, que foi ignorar a doença e tratar a pandemia como se ela fosse uma gripezinha, como se ela fosse um resfriadinho, como se o vírus fosse um vírus igual a qualquer outra gripe e que em 2 ou 3 semanas ele deixaria de existir. Isso que eu estou dizendo, tem dezenas de vídeos, de manifestações, de ministros, do próprio presidente da República dizendo isso, né? O fato do Brasil, durante o ano passado todo, ter desprezado, ter desconsiderado a importância da vacina, né, é uma coisa gravíssima. Nós já poderíamos estar vacinando o povo brasileiro desde dezembro. Desde dezembro, Vinícius. Né? A falta de equipamentos de proteção individual para os nossos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, a falta de uma previsão adequada para a necessidade do oxigênio, do kit de intubação, e tudo isso no momento em que o governo gastou milhões de reais para a compra de remédios sem nenhuma eficácia comprovada. Eu vi ontem uma reportagem que só nas farmácias do Brasil, só nas farmácias, Vinícius, foram vendidos 52 milhões do chamado kit cloroquina. 52 milhões de kits de um remédio que os próprios fabricantes dizem que não tem nenhuma eficácia comprovada, né? Então tudo isso
fez com que o Brasil se tornasse o epicentro da doença no mundo. É o lugar que mais morre gente, infelizmente, e nós precisamos apurar o que aconteceu. Poderia ter sido diferente? Bom, muitos especialistas afirmam que sim. O professor Pedro Alau, que foi reitor da Universidade Federal de Pelotas, que é um dos maiores epidemiologistas do Brasil, ele diz que de cada 4 mortes que nós tivemos no Brasil, 3 poderiam ter sido evitadas. Então, pelo menos 300 mil mortes poderiam ter sido evitadas. E essas mortes, Vinícius, não são números estatísticos. Cada uma dessas pessoas tem uma história de vida, tem uma família, né? Tinha os seus sonhos, tinha as pessoas que amavam elas. Então, cada morte dessas não pode ser tratado como está sendo tratado. Olha, morreu mais 3.500, hoje morreu mais 2.000, como se nós estivéssemos falando de números, como se nós não estivéssemos falando de pessoas, né? E a segunda questão, Vinícius, é o auxílio emergencial. Porque não há condição de enfrentar a pandemia no mundo sem uma política de apoio à sobrevivência das pessoas. Isso significa que as medidas sanitárias só vão dar certo se os governos derem condições, tanto para a sobrevivência das pessoas de menor poder aquisitivo, como também da manutenção dos postos de trabalho, que na sua maioria são gerados pelos pequenos, pelos microempresários, pelos médio empresários, que foram atirados à própria sorte, Vinícius. A quantidade de empresas tradicionais das nossas cidades que quebraram nesse último período é uma coisa assustadora, né? Então, infelizmente, a gestão do governo, tanto na questão econômica como na questão sanitária, foi desastrosa. E a situação do Brasil hoje é uma situação ainda muito delicada e, infelizmente, nós ainda vamos ter muita notícia triste, cada vez mais próxima da nossa casa. Eu aproveito para me solidarizar e mandar meu carinho a todos aqueles que já, infelizmente, sofreram dentro de casa perdas provocadas por essa doença, Vinícius. Essa CPI, ela é uma CPI do Senado, né, deputado? Do Senado, é do Senado. Deputados não participam dela, então? Não. É uma CPI que vai ser exclusivamente formada. São 11 senadores titulares e 8 senadores suplentes, né? É uma CPI que, formada, vários foram ex-governadores, tem muitos parlamentares experientes. Eu espero, né, e desejo muito que ela possa cumprir o papel que a sociedade, né, precisa nesse momento, que a gente possa ter respostas para que efetivamente as coisas possam melhorar, Vinícius. Uma CPI nesse momento não pode aumentar a politização na questão do combate à pandemia? Eu também pensei isso durante muito tempo, né? Durante todo o ano passado, a gente aguardou que as coisas mudassem, né? E muitas vezes a gente ponderou isso, viu, Vinícius? Olha, gente, nós temos que fazer um esforço agora para as coisas funcionarem, para as coisas poderem dar certo, né? Ocorre que as coisas foram só se agravando, Vinícius. E agora, mais recentemente, quando começaram a vir a público essas informações sobre essas compras milionárias de remédios que foram feitas sem licitação, quando os hospitais começaram a anunciar a falta de kit de intubação, depois que ocorreu aquele episódio lá em Manaus, depois em outros lugares, quando começou a faltar o oxigênio, e principalmente, Vinícius, quando começaram a vir a público as notícias e as informações sobre, né, as possibilidades de vacina que o Brasil poderia ter comprado e não quis, a própria sociedade chegou no limite da sua, digamos assim, da sua tolerância, né? Tu vê que nós já estamos no 4º ministro da Saúde. Nós já estamos no 4º ministro da Saúde durante a pandemia, né? Quer dizer, alguma coisa tem que ser feita. Por quê? Porque dali um pouco vem a terceira onda, Vinícius. Ninguém sabe qual é a dimensão dessa doença. Agora, uma coisa nós sabemos. Do jeito que as coisas foram tratadas até agora, elas não funcionaram. Se nós não conseguirmos, Vinícius, ter minimamente uma ação que unifique o governo federal, os governos estaduais, as prefeituras,
a sociedade, de uma forma geral, vai ser muito difícil para um país continental como o Brasil combater essa doença. Não é possível, Vinícius, que o cidadão que está nos ouvindo, e eu agradeço muito aqui a Rádio Taquara pela oportunidade, não é possível que o cidadão receba informações e comandos por parte das autoridades que são contraditórios. Agora, na véspera da Páscoa, aconteceu um episódio que foi muito marcante. Teve uma reunião onde estava o presidente da República, estava o ministro da Saúde, estava o presidente da Câmara, estava o presidente do Senado. Terminou a reunião, a imprensa estava na frente do Palácio do Planalto. Saiu o presidente da Câmara, fez uma fala normal, olha, gente, vamos fazer um esforço, está vindo a Páscoa agora, vamos fazer um esforço para não aglomerar, o isolamento social, infelizmente, é necessário, vai ter um feriado agora, é muito perigoso, as famílias... Veio o presidente do Senado e repetiu a mesma coisa. Saiu o ministro da Saúde e disse a mesma coisa. Gente, estou assumindo o ministério, quero fazer um pedido para o povo brasileiro, para as pessoas ficarem em casa, evitem aglomerar. Eu também gostaria de estar com a minha família na Páscoa. Ok, tudo certinho, toda a imprensa. Aí sai o presidente da República, Vinícius. Sem máscara, chega para a imprensa e diz: esse negócio de não aglomerar, isso é uma bobagem, não tem nada que comprove, esse negócio do fica em casa, está levando o brasileiro, de tudo o contrário. Aí eu te pergunto, tu está aí na rádio, veio o ministro da Saúde, vamos imaginar na prefeitura de Taquara, veio o secretário de Saúde dar uma orientação, veio o presidente da Câmara de Vereadores e dá outra, veio o prefeito e dá outra diferente. O que acontece com a cabeça do cidadão, da cidadã que está te ouvindo, Vinícius? Como é que essa pessoa reage? Tu acha que ela foi estimulada a ter uma determinada conduta? Se ela quer aglomerar, ela vai dizer: eu vou aglomerar, o prefeito disse que dá. Se ela não quer, ela vai dizer: eu não vou, o secretário da Saúde nos orientou direitinho. Então, essa história do exemplo é uma coisa fundamental. Existe um provérbio chinês que diz assim: palavras comovem, exemplos arrastam. Palavras comovem, exemplos arrastam. O exemplo que as autoridades estão dando no Brasil é o pior possível, Vinícius. E, infelizmente, isso foi decisivo para que o país mergulhasse nesse caos que hoje nós estamos vivendo. Muitos questionamentos também são feitos, não só a condução por parte do governo federal, mas também a condução, e o governo federal também faz esse questionamento em relação à condução por parte dos governos estaduais. Na sua avaliação, qual que é a análise que dá para fazer do combate à pandemia no caso dos governos estaduais e também, é claro, no estado aqui do Rio Grande do Sul, no caso do governo gaúcho? Olha, eu acho que nós temos que investigar também, né, a forma como os governos aplicaram os recursos, né? Eu, particularmente, acho que o maior erro dos governos estaduais, e aqui no caso do Rio Grande do Sul, foi a vacilação, né? Foi a falta de firmeza do governador. O governador começou com aquela história das bandeiras, né? A bandeira amarela, bandeira isso, bandeira aquilo. Enquanto as bandeiras estavam funcionando conforme ele queria, ele achava aquilo uma maravilha. Na medida que as bandeiras começaram a ficar vermelhas, ele começou cada vez mais a tentar tirar o corpo fora. E dali um pouco as bandeiras começaram a ficar pretas. E dali um pouco parecia que o governador não tinha mais nada que ver, ele queria transferir para os prefeitos, ele queria... né? Então o governo vacilou muito. Eu até entendo um pouco essa falta de firmeza do governador, por inexperiência, né? Mas também porque no Rio Grande do Sul... Mas no estado aqui houve uma pressão muito forte Isso, dos prefeitos isso que eu ia te dizer. E dos setores econômicos. Isso que eu ia te dizer. Aqui no Rio Grande do Sul ele sofreu uma pressão grande, né? Uma pressão estimulada por ministros, por políticos e por setores empresariais e prefeitos estimulados, né? Claro que foram estimulados, meu caro
Vinícius, porque se todas as autoridades falassem a mesma coisa, veja o que aconteceu em Camaquã. Vou te dar um exemplo de Camaquã. Uma médica lá de Camaquã, vamos imaginar que fosse Taquara, mas foi em Camaquã. Uma médica lá de Camaquã, da cabeça dela, sem autorização do Conselho Regional de Medicina, sem autorização da direção do hospital, resolveu fazer uma aplicação, fazer um teste de nebulização com cloroquina. Ela pegou os comprimidos, diluiu em água e resolveu aplicar nos pacientes que estavam no hospital de Camaquã. A direção do hospital ficou sabendo, demitiu a médica, o Conselho Regional de Medicina, né, abriu um procedimento de investigação, porque ninguém sabe de onde que ela foi, da internet, ela viu na internet essa experiência. Depois outras cidades também tiveram casos aqui no Rio Grande do Sul, mas esse de Taquara. Na quinta-feira, ela foi exonerada e o Conselho Regional de Medicina abriu um procedimento de investigação sobre ela, certo? Na sexta-feira, o Jair Bolsonaro, o presidente da República, ligou para a rádio de Taquara, como se ele estivesse ligando para a rádio de Camaquã, como se ele estivesse ligando agora aqui para o teu programa. E pediu para entrar no ar ao vivo. E evidentemente que a rádio autorizou. O presidente da República ligou para Camaquã, entrou no ar e disse: eu estou aqui para apoiar a médica que fez essa experiência de nebulização com cloroquina. Eu entendo que os médicos devem fazer também experiências para saber se os remédios podem ou não ter eficácia. Então essa médica merece o nosso apoio. Ele entrou no ar. Então tu imagina a população da cidade ouvindo. O que aconteceu, Vinícius? Na segunda-feira e na terça-feira começaram a morrer os pacientes. Morreram 3 pacientes que foram submetidos a esse teste. Agora, tu acha que é função de um presidente da República que não é médico, ou seria função de um prefeito ou de qualquer autoridade entrar numa rádio e dizer para a população que elas podem usar um determinado medicamento, que elas podem se submeter a um determinado tratamento? Tu acha que é normal um negócio desse? Tu já ouviu falar em qualquer lugar do mundo que alguma coisa parecida com essa tenha acontecido? Né? Então vocês vão me desculpar, meus queridos amigos e amigas, que podem até pensar diferente de mim, e eu respeito. Mas eu não sou médico. Eu não sou um pesquisador, eu não sou um cientista. Eu jamais daria uma entrevista numa rádio e diria para as pessoas: tchê, vocês podem tomar um remédio. Não está na bula, o fabricante não se responsabiliza, mas eu quero dizer para vocês que vocês podem usar. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Né? Isso é um negócio muito grave, Vinícius. Tem também um assunto que é a questão das privatizações. Quais são as colocações que o deputado gostaria de fazer em relação ao tema privatizações? Bom, em primeiro lugar, existe uma coisa que qualquer pessoa sabe, né, Vinícius? Que é o seguinte: na crise não se vende as coisas, né? Isso é básico. Imagina o seguinte: o camarada que está nos ouvindo aqui agora está apertado de grana. Muita gente está apertada, né? Pelo abandono, pela questão do auxílio emergencial, que nós estamos tentando aprovar aqui os R$600, mas eu quero vender meu carro, é só o que eu tenho. Aí tem um cara perto da minha casa que ganhou um monte de dinheiro durante a pandemia. Eu quero vender por 20 mil, o cara vai chegar para mim e dizer: olha, 20 eu não pago, mas se tu quiser eu te dou 15 à vista. Tu vai dizer: mas 15 é muito pouco. Mas a crise está grande, se tu quiser é 15. O que o cara faz? O cara vende pelo que tem. Tem gente vendendo casa, tem gente vendendo carro, tem gente vendendo apartamento na praia. Todo mundo está vendendo alguma coisa, porque o povo está apertado. Quem é que está comprando? Terra, cara. O que venderam de terra durante a pandemia, os pequenos tiveram que vender. Quem é que comprou? Os grandes que compraram. Né? Então, existe uma coisa básica. Não se vende patrimônio durante crise. Agora, no Rio Grande do Sul, né, a venda da CE é um negócio vergonhoso.
Vender a CE por 100 mil reais é um negócio aviltante. Mas sabe qual é o motivo maior da minha indignação, Vinícius? É a pessoa não ter palavra. É a pessoa não honrar a palavra. O governador Eduardo Leite, durante a campanha eleitoral, várias vezes ele foi na televisão e ele disse assim: os petistas estão espalhando que se eu for eleito governador, eu pretendo vender a Corsã e vender o Banrisul. Mas eles não estão falando a verdade. E eu quero assumir um compromisso com o povo gaúcho. Se eu for eleito governador, imagina, pastor Genésio, o cara disse isso. Se eu for eleito governador, eu não vou vender a Corsã, eu não vou vender o Banrisul. Bom, se alguém me diz isso, Vinícius, se um candidato a governador diz isso para o povo, o mínimo que as pessoas imaginam é que ele está falando a verdade. O compromisso assumido durante uma campanha eleitoral por um político é como um cheque assinado. E quando você não honra a palavra, quando você não honra um negócio assumido, tem um nome para isso, chama-se estelionato. Né? 171. Então, infelizmente, o povo gaúcho foi submetido a um estelionato, porque votou no governador acreditando que ele tinha a palavra e ele não tinha. Né? Agora, a gravidade de vender, de privatizar a água e o ar são as duas coisas mais importantes para a sobrevivência das pessoas nesse momento, além da comida, é evidente, mas a comida, né, é um bem que o poder público não oferece. Deveria oferecer o auxílio emergencial, pelo menos agora, uma renda básica de cidadania. Mas vejam bem, nós temos mais de 320 municípios no estado que tem Corsã. Só 50 conseguem ter uma receita que pague a despesa de funcionamento da Corsã na cidade. Se isso for privatizado, meu querido Vinícius, a iniciativa privada vai querer esses 50, é evidente, eles querem o filé. Foi assim em qualquer lugar do mundo. Esse filme não começou agora. Quem é que vai assumir o serviço de água e esgoto nas demais 270 cidades, aquela que a receita não é suficiente sequer para pagar o custo operacional? Sabe o que acontece hoje, Vinícius? Hoje, se tu ligar para o 0800 por um problema de energia elétrica na tua cidade, sabe onde é que vão atender? Na Bahia. Não tem nem posto de atendimento. Não tem mais nem serviço de 0800 no Rio Grande do Sul. Isso que aconteceu com a energia elétrica. É a mesma coisa que vai acontecer com a água se ela for privatizada. É a mesma coisa. Nós temos que ser contra. E aí, graças, né, a uma importante mobilização do povo gaúcho, tem muito prefeito, tem muito líder político no interior que é da base do governador que não concorda em botar fora a Corsã. Né? Então eu tenho esperança que a gente possa impedir o governador de botar fora a Corsã e de botar fora o Banrisul. Né? Então, eu estou esperançoso com essa mobilização e eu espero que a gente possa derrotar esse desejo permanente de botar fora aquilo que nós conquistamos décadas para adquirir, que é ter uma companhia de água e esgoto, que é ter uma companhia de energia elétrica, que é ter um banco público, coisas tão importantes. Né? O meu pai era funcionário do Dyer. Né? Eu sei o que fizeram com o Dyer. Deputado, obrigado pela presença, meu tempo esgotou. Obrigado pela presença e estamos sempre à disposição aqui para uma próxima oportunidade. Mais um agradecimento, meu irmão, um abraço para o Lorival, para a Mônica, para o pastor Genésio, agradecer para o Sandro Coelho, que trabalha comigo, que fez aí o contato com a rádio. E eu estou sempre à disposição de vocês, meu irmão. Um grande abraço. Abraço. Obrigado, deputado federal Paulo Pimenta, conversando conosco na manhã de hoje aqui na Rádio Taquara. 9 horas, meu amigo Josué, coloque em dias conversando. Minha gente amada, como diz o outro, me digam aí a cidade de onde vocês estão acompanhando a nossa transmissão. Estava aqui ligado, né, na Rádio Taquara, batendo um papo com o povo gaúcho. É muito importante, gente, a gente poder fazer esse contato. Né? E eu sou uma pessoa do interior. E nós que somos do interior, Vera, a Vera Leão sabe disso, meu caro Robson Vieira, lá de Curitiba, nós que somos do interior, especialmente do interior do Rio Grande do Sul,
somos um povo que gosta muito de ouvir rádio. Rádio. E eu também gosto muito de rádio. Porque você sabe que o cidadão, se ele ligar a televisão, ele vai ouvir notícia do mundo inteiro, mas ele não ouve notícia da cidade dele. A Vera lá de Charqueadas vai ligar a RBS. Tem notícia de Charqueadas? Não tem. O Gilvan, tem notícia da televisão de São Francisco do Sul, Santa Catarina? Não tem. De Morretes do Paraná, minha cara Maria Aparecida? Não tem. Né? Onde é que a população fica sabendo no dia a dia as coisas da sua cidade? No rádio. É o rádio. Então, quando a gente fala com o rádio, a gente fala com o nosso povo. E eu sou um apaixonado pelo rádio. Sou apaixonado pelo rádio. Né? Então, agradeço aí ao pessoal de Taquara que me acompanhou, e vocês de todo o Brasil, porque a internet hoje possibilita isso, né? Que a gente possa conversar com vocês, mesmo a gente estando espalhado aí por esse Brasilzão. Coloque aí para mim a hashtag bom dia, coloque a hashtag bom dia. Me diga a cidade da onde você está acompanhando a nossa transmissão. As mídias alternativas é muito importante, Maria Aparecida, coloque a hashtag. Dê um like. Quem não deu like ainda, vamos dar o like. Quem não se inscreveu na Rede da Resistência, vamos se inscrever. Vamos se inscrever, gauchada. Vamos se inscrever na Rede da Resistência. Obrigado, Robson Vieira. Obrigado, Robson Vieira. Obrigado, meus amigos e minhas amigas. E viva o povo brasileiro. Viva Tiradentes, o herói da Inconfidência. Tiradentes. Veja como é que é a história, né, gente? O Tiradentes foi um líder que participou do movimento na época. Um movimento que tinha por objetivo criar uma independência, né? Inconfidência Mineira. Na época eles nem tinham uma dimensão do tamanho do Brasil. Eles eram muito inspirados na experiência dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tinha feito o seu processo de independência. E ele fez parte dessa Inconfidência Mineira. Foi traído, sempre aparece um traidor no meio da história, sempre tem um traidor. Sempre apareceu lá o Silvério dos Reis, traidor. E o Tiradentes, a coroa na época, a coroa portuguesa, eles não ficaram satisfeitos só em matar o Tiradentes. Não ficaram satisfeitos só em matar o Tiradentes. O Tiradentes foi esquartejado. A casa que ele morava foi destruída e eles colocaram sal grosso no terreno onde o Tiradentes morava. Baniram os familiares do Tiradentes e espalharam os pedaços do corpo do Tiradentes ao longo da estrada para que as pessoas enxergassem. Sabe por que eles fizeram isso, gente? Porque quando você pega um líder, se você olhar a história de Roma antiga, o escravo Espartacus, aconteceu uma coisa parecida com o Espartacus. Ele foi crucificado, eles crucificaram os escravos ao longo de uma via, né, que ligava a Roma. O Jesus Cristo, gente, por que botaram Jesus Cristo na cruz? Por que crucificaram Jesus Cristo? Para que os cristãos, na época, para que as pessoas que acreditavam em Jesus Cristo enxergassem ele. E pensassem assim. É isso que acontece com os que lutam. É isso que acontece com os que têm coragem de resistir, têm coragem de reagir.
né? Os escravos libertos, os escravos que lutavam contra a escravidão, que fugiam, quando eles eram capturados, eles não apanhavam lá no fundo da fazenda, eles não apanhavam, eles botavam eles no pelourinho. E chamavam todo mundo para assistir. Por que eles botavam o escravo no pelourinho e chamavam todo mundo para assistir? Para que as pessoas ficassem com medo. Para que as pessoas enxergassem o açoite, enxergassem e pensassem: isso pode acontecer comigo se eu tentar lutar. Lá na Idade Média, na Inquisição, esse capítulo tão tenebroso, né, da história da igreja, aquelas pessoas que eles acusavam de hereges, que eles chamavam de bruxas, queimavam as pessoas em praça pública. Por que queimavam em praça pública, gente? Por que queimavam em praça pública? Por que decapitavam em praça pública? Por que enforcavam as pessoas em praça pública? Por quê? Para semear o medo, o terror, para que as pessoas tivessem medo de lutar. Trazendo isso para os nossos tempos, foi o que eles fizeram com o Lula. Eles levaram o Lula para Curitiba com o objetivo de mandar um recado para o povo. Tipo assim: se nós prendemos o líder de vocês, imagine o que nós podemos fazer com vocês. Se a justiça foi capaz de manipular um processo contra o Lula, que é uma das maiores lideranças políticas do mundo, imagina o que a gente é capaz de fazer com vocês se vocês insistirem em lutar contra o sistema. Foi esse o recado que eles tentaram, na época, dar para o povo brasileiro, pela forma que eles mataram o Tiradentes e espalharam o corpo dele. Mas isso não deu certo, isso nunca deu certo. Porque quem luta, gente, quem resiste, é como semente. Para cada um dos nossos que eles matam, nós brotamos aos milhões, às milhares. Cada vez que eles nos enterram, nós somos semente, nós voltamos mais fortes, nós voltamos aos milhares. E é isso que assombra aqueles que têm o poder, aqueles que são injustos, aqueles que são cruéis. É isso que assusta. Um forte abraço, meus queridos companheiros e companheiras. Tenham todos um ótimo dia. Vamos à luta. Um abraço.